Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos agora em Belém e a gente vê de fundo essa linda cidade, é Jerusalém. Vejam como a gente está próximos de Jerusalém. Mas no passeio do dia de hoje a gente vai conhecer um pouco mais do dia a dia e da vida aqui na cidade de Belém, os seus mercados, as suas comidas e também no final a gente tem um local muito especial que se chama o Campo dos Pastores. Sim, aqueles mesmos pastores que receberam a anunciação do nascimento de Jesus. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Vamos agora para o centro histórico da cidade de Belém e a gente vai para a região próxima da Igreja da Natividade e a gente vai lá especialmente para conhecer o artesanato cristão. Os cristãos de Belém são conhecidos há séculos pelas obras que eles fazem em madeira de oliveira. Então, vamos agora ir para lá. Belém é uma cidade vibrante, com muito comércio, peregrinos, comida boa, muita coisa acontece aqui no dia a dia. Então é muito diferente caminhar aqui pelas ruas e ver a maior parte das lojas fechadas, os artesanatos fechados, quer dizer, é triste ver a cidade de Belém dessa maneira, mas não todo mundo parou. Então quero mostrar para vocês sim um artesanato cristão que segue funcionando, então venham comigo. A gente está agora numa fábrica que produz essas obras lindas de madeira de oliveira e o trabalho, quando ele é feito de madeira de oliveira, a árvore não é cortada para se fazer a madeira e sim, depois da colheita das azeitonas, o que eles fazem, eles têm que podar a árvore. A parte podada eles usam para fazer as obras de arte, então é muito legal ver também a questão ecológica de preservar a natureza e preservar as árvores que às vezes são centenárias, de quais eles fazem as obras deles. Eles nos convidaram agora para a gente entrar na loja e ver como as peças ficam depois de prontas. E vejam que obras belíssimas tem aqui. Realmente tem coisa para todos os gostos, mas eu acho que o mais bonito de tudo é ver essa tradição cristã centenária aqui ainda viva. E a principal fonte de renda dos cristãos de Belém é o turismo e o artesanato, e por isso eles tiveram o último ano bem difícil. Eles estão contando os dias para a reabertura da fronteira. Mas é lindo que ver, apesar de tudo que está acontecendo, eles seguem aqui, seguem trabalhando, seguem firmes e fortes. Não toda a cidade de Belém está dormente. Sim, tem zonas como esse mercado que a gente está caminhando, que são zonas de comércio local e elas continuam funcionando e tem coisas típicas muito legais que eu queria mostrar para vocês. Então, por exemplo, tem uma loja aqui de artesanato. Então, por exemplo, tem aqui as kefias, que são os lenços que os homens colocam na cabeça. Tem as pashminas, que são os lenços que as mulheres usam ou no pescoço ou no cabelo. Mas o mais diferente que eu achei aqui nessa loja, vejam isso. Aqui eu tô atrás do pano. Isso aqui, você sabe o que é? Isso aqui, pessoal, é para um camelo. Então, para quem tem um camelo em casa e quer comprar, isso aqui vai em cima do camelo e são bolsas para levar coisas dos lados. E esse aqui é artesanato também, mas ele não é da cidade de Belém. E sim, esse artesanato é feito na região de Gaza e trazido a ser vendido aqui. Então, pessoal, alguém com camelo em casa? É um bom lugar para comprar. E no meio de todas as compras, quando vocês querem parar um pouquinho para descansar, dá para comprar uns doces e uns pães deliciosos. Por exemplo, tem esses aqui que são maamulim, que são recheados de tâmaras. Tem de tudo, então dá para comprar aqui uma bandejinha, sair comendo e seguir o passeio. E seguindo a caminhada aqui na rua, eu vi tantas comidas legais. Então, por exemplo, aqui tem um monte de conservas. Inclusive aqui tem conserva de couve-flor rosa-choque. Vejam também aqui uma coisa que a gente encontra no Brasil, por exemplo, frango de padaria eles estão fazendo, mas tem uma comida especial que não tem ao longo do ano todo.
que ela é especial para essa época, que são essas panquecas que se chamam katayef, que elas são especiais da época do Ramadã. Então nessa semana começou o Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos, que eles jejuam durante o dia e durante a noite eles comem. E uma das coisas especiais que eles comem são essas panquecas recheadas de queijo doce, também canela e outras especiarias por cima. Aqui em Belém também tem população muçulmana, então Ramadan Karim, um bom Ramadã para todo mundo que sim comemora, e vamos seguir o nosso passeio. De tanta comida que eu vi no mercado, a gente decidiu fazer uma parada para o almoço. A gente está morrendo de fome, então a gente veio num restaurante tradicional aqui da cidade de Belém, de uma família inclusive que é cristã. Então vamos para a tenda. Então chegamos e a gente vai comer uma refeição tradicional aqui da região. E a entrada, pessoal, é isso aqui. Sim, isso aqui é só a entrada, depois ainda vai vir o prato principal. Tem sobremesa, quer dizer, é muita comida. Então a tradição é começar com várias saladas, como eles se chamam. Então, por exemplo, aqui tem salada de repolho, tem salada de milho, tem matburra, que é esse aqui que é feito de tomate e pimentão, e é apimentadinho, pessoal. Tem algumas coisas aqui que são um pouco apimentadas. Tem, claro, azeitonas, não pode deixar de faltar. Inclusive aqui em volta de mim eu vejo que tem algumas oliveiras. Tem pasta de alho, tem coalhada, tem salada tradicional e tem, claro, a pita, o pão árabe, o pão sírio, o pão pita. Então, agora a gente vai pegar nossa pita e começar a comer, porque eu tô já verde de fome. Então, vamos começar com a coalhada. Bete avon, bom apetite! Eu falei que ainda ia chegar mais comida. Chegou o prato principal e a gente pode ver uma influência internacional na cozinha, quer dizer, tem batata frita aqui, mas a gente consegue ver o kebab, que são essas bolinhas de carne, e também aqui embaixo desse pão a gente vê uns espetinhos, tem espetinho de cordeiro e tem também de frango. E depois dessa comilança toda, ainda tem mais, pessoal. Não se preocupem, eu não comi tudo sozinho, a equipe aqui comeu muito bem também. E aí, para ajudar a digerir tudo isso, a gente tem um chazinho, em árabe eles chamam chai. Então aqui tem um saquinho de chá preto, mas a parte legal vem depois. Quer dizer, a gente coloca o saquinho de chá preto e a gente coloca isso aqui que eles dão junto. Isso aqui é uma erva que se chama em árabe meramia. E também, para quem gosta, tem açúcar. Uma coisa interessante é que aqui o uso de adoçante não é tão comum, então normalmente eles colocam só açúcar. Alguns lugares até dá para pedir adoçante, aqui eles usam realmente o açúcar. E para completar com mais açúcar tem os docinhos, eles se chamam baklawa, que são esses docinhos de massa folheada, recheado de nozes. Então, pessoal, eu vou aqui terminar minha refeição e a gente tem ainda mais um lugar incrível que eu quero depois daqui, que é bem pertinho, a gente vai caminhando, 5 minutinhos a gente já chega lá, depois a nossa sobremesa. Então, outra vez, bete avon, bom apetite! Eu quero contar para vocês a história que se passa nesses lindos campos aqui em volta do lugar onde a gente está. Essa história se passa há 3.100 anos atrás, mais ou menos. Nos tempos de Ruth a Moabita, que vai vir até a terra da sua sogra, Naomi. E Ruth, ela vai estar colhendo aqui nos campos em volta de Belém, quando ela conhece a Boaz. E dessa união vai dar um filho que se chama Obed. Agora, essa descendência é extremamente importante, porque quem é o bisneto de Ruth com Boaz? O rei Davi, pessoal, um dos maiores reis da história de Israel, surgiu por causa de uma mulher
colhendo aqui nos campos. Então esses campos são importantes, já a gente está falando há mais de 3.000 anos atrás. E como está contado na Bíblia, em Mateus capítulo 1, quem é da descendência de Davi? É José. E por causa do censo, José vai vir a Belém a fazer parte dessa contagem de população e por isso Jesus vai nascer na cidade de Belém. Vejam como a história bíblica vai se encaixando. Então, na realidade, o nascimento de Jesus em Belém é graças a Ruth, que vem colher nesses campos. Então, a gente tem alguns dos personagens bíblicos mais importantes que passaram por aqui. E falando no nascimento de Jesus, vamos subir aqui um pouco e ver o local do campo dos pastores e a gruta também dos pastores. Vamos lá! Nós estamos no campo dos pastores, mas vamos falar um pouquinho de quem eram esses pastores. Nós vimos no domingo anterior aqui no canal o local do nascimento de Jesus, aqui próximo dentro da cidade de Belém. Quando Jesus nasce, quem vão ser as primeiras pessoas a receberem a anunciação do nascimento? São pastores que vão estar aqui na noite com suas ovelhas, com seus rebanhos. É interessante que justamente os pastores vão receber essa anunciação, já que os pastores eram algumas das pessoas mais simples daquela época. E eles estão aqui de noite pastoreando suas ovelhas e o anjo vai e anuncia a eles o nascimento de Jesus e eles saem daqui e vão de encontro a Jesus, Maria e José dentro da gruta do nascimento. Mas também aqui tem grutas. Como a gente já falou, naquela época os pastores guardavam os seus rebanhos dentro de grutas. E não só isso, muitas vezes as grutas podiam ser usadas como casas, como armazenamento, como tudo que se precisava, já que aqui na região árvores não são tão abundantes para se fazerem construções e o clima aqui, pessoal, pode ser bem frio. Vejam que agora é primavera e eu ainda estou de casacão, então o frio do inverno é melhor estar protegido no subterrâneo. Então vamos agora entrar numa gruta dos pastores que está intocada desde aquela época. As escadarias, elas são posteriores aos tempos de Jesus, mas dentro da caverna está preservado de uma maneira original. E isso é uma das coisas que eu acho mais fascinante nas visitas à Terra Santa, é que a gente pode literalmente entrar num túnel do tempo. A gente pode ver como eram as paisagens, como eram os locais, a arquitetura e o estilo de vida das pessoas naquela época. Como a gente falou, essas cavernas elas eram usadas para armazenamento de comida, de animais. Também as pessoas podiam dormir aqui dentro, quer dizer, realmente boa parte da vida acontecia aqui dentro. Aqui a gente consegue ver restos arqueológicos. Esse local era um complexo gigantesco de monastérios e igrejas do século V, quer dizer, do período bizantino. Isso aqui é uma prova arqueológica que mostra que esse local já era um local de adoração cristão desde aquela época. E por isso é importante, quando a gente visita um lugar aqui na Terra Santa, a gente buscar a narrativa bíblica e buscar também a arqueologia e ver como as coisas vão se encaixando para a gente entender melhor dos acontecimentos dos tempos de Jesus. Vejam que a gente está caminhando no piso original de uma dessas igrejas e vejam como ele está muito bem conservado. Ele é um piso simples, quer dizer, não é luxuoso com desenhos, mas a gente consegue ver aqui as pedras do mosaico original. Esse complexo gigantesco que se chama o Campo dos Pastores, a maior parte dele foi preservado como campos e também como restos arqueológicos, como a gente viu antes. Mas tem uma igreja construída aqui que eu acho ela linda. Apesar de ser uma igreja moderna, ela tem muito significado. Então vamos entrar agora juntos. E aqui dentro, a primeira coisa que se nota é o teto. A gente consegue ver que eles fizeram de vidro a maior parte dele e assim a gente pode olhar para os céus e olhar para as estrelas.
como por exemplo a história da estrela de Belém, a estrela da Anunciação. O arquiteto que fez toda essa igreja, ele se chama Antônio Berluzzi, ele fez muitas das igrejas aqui da Terra Santa, e em volta nos altares a gente vê também representações das principais passagens bíblicas aqui de Belém. Aqui a gente consegue ver representado o anjo anunciando aos pastores, a gente vê as ovelhas deles, a gente vê também em outra pintura o nascimento de Jesus, que também aconteceu dentro de uma gruta de animais, mas no centro da cidade de Belém. Para quem não viu, vou deixar aqui em cima o link para o vídeo que a gente conhece também, a Gruta do Nascimento. A gente entrou agora em outra gruta dos tempos de Jesus. Essa também era uma gruta dos pastores, onde podiam viver os pastores e onde também eram guardados os animais. E a gente vê aqui muitas coisas interessantes. Então, a fuligem outra vez é por causa das velas e do tempo que passou, já que esse local hoje em dia também tem orações e velas sendo colocadas aqui. E vejam que incrível esse aparato que é em duas peças. Então essa peça aqui, ela é colocada em cima da outra, e aqui em cima era colocado o trigo, essa peça era girada em cima da outra e o atrito das pedras moía o trigo e produzia farinha. A farinha era feita pão. E justamente a gente se reconecta com o nome da cidade, Beit Lechem, a casa do pão. Vamos seguir caminhando e vendo aqui a gruta. Vocês podem ver como ela é baixa. Tem que lembrar que as pessoas naquela época também eram baixas, mas olhem aqui a altura do local. E eu quero mostrar mais uma última coisa que está nesse local, que ela não é dos tempos de Jesus, mas sim dos tempos bizantinos, que é esse piso aqui. Ele é o mesmo piso que a gente viu caminhando lá embaixo, quando eu falei para vocês que eram restos de igrejas e monastérios bizantinos. Tinha uma parte que o piso estava tão danificado que eles não conseguiram manter o local lá, mas eles decidiram trazer as pedras aqui e fazer uma espécie de reciclagem, ou como a gente chama nos termos arqueológicos, espólia. Então eles trouxeram aqui e eles remontaram essa igreja com o piso da igreja de 1500 anos atrás. Não é legal? E aqui do lado das ovelhas, do campo dos pastores, eu quero me despedir de vocês, lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perder nenhum novo vídeo que é postado. Um beijo, shalom e até a próxima!